Boa tarde, Sorelas. Desculpem o atraso de meia hora. É que a gente teve um probleminha tecnológico que estava sendo resolvido. A Júlia já entrou. Vamos aguardar que ela entre. Ei, pronto, deu tudo certo. Já tô. Fala aí para eu ver se eu tô te ouvindo. Oi. Agora tem que dar certo. É, só passar para o plano B. É. Gente, olha só, essa é a Júlia Amaral, uma jovem estudante de nutrição que veio aqui falar da vida dela e das expectativas, dos momentos de felicidade e de dificuldade que ela já passou, apesar de tão nova. E aí ela vai começar como todo mundo, né? Você nasceu aonde? Que idade você tem? Eu nasci em Niterói, eu agora tenho 21 anos. Eu morei em Niterói até os 16 e aí eu decidi que eu queria fazer medicina e não sei de onde eu tirei isso, mas eu queria. E aí minha mãe também tinha passado para o concurso do banco e estava para se mudar. E aí eu fui morar com você, né? Para estudar aqui em Friburgo até o momento dela vir. E, e aí eu fui, né, para a escola estudar, porque eu queria muito fazer medicina. E aí eu fiquei lá acho que 6 meses e não deu certo. Eu acho que nem a parte da escola deu certo. Eu acabei mudando, né, para uma outra escola. E eu acho que desde aquele momento, assim, quando eu ouvi assim, com essas notas, você acha que você vai chegar aonde? E aquilo, assim, acabou comigo, sabe? Mas tudo bem, eu passei para outra escola, tudo bem. Tive que correr atrás. E foi isso. Eu continuei em Friburgo, minha mãe veio para cá e eu acabei me mudando, né, para casa dela, deixando de morar lá com você, que também foi muito legal. É, então vamos retroceder aqui um pouquinho. É que a Júlia é filha da minha irmã e é também minha afilhada, né? E teve um momento, nesse momento que ela quis fazer medicina, aqui em Friburgo tem uma escola que prepara para medicina, e aí ela resolveu vir para cá, né, para se dedicar a esse primeiro desejo que ela teve. Mas Mas já vamos acabou voltar. indo de qualquer jeito por causa da minha mãe, né? Que ela veio pra cá, se mudou pra cá, mas tudo bem, nesse momento era o que eu queria. Aí, mas vamos voltar à sua adolescência. Como é que foi sua infância, sua adolescência? Você tem irmãos? Eu sou a mais velha, tenho dois irmãos, a Giovana, de 18, e o Felipe, de 11. Quando Felipe nasceu, eu tinha 10 anos e alguma coisa. Minha mãe trabalhava muito perto de casa e aí eu lembro de ficar com ele, de cuidar dele, como se fosse a mãezinha dele. Eu, eu lembro de deixar, assim, de ir pra cinema, essas coisas, pra ficar com ele. E não, assim, porque me obrigavam, mas porque eu preferia ficar com ele, eu preferia ser a mãezinha dele, que eu adorava. E cuidava de tudo, dava banho, comida. Minha mãe pode dizer. Você começou então a exercitar a maternidade muito cedo, né? Sim. Experimentando lá com o irmão. É E isso. você acha que se assumir essa responsabilidade assim, porque era natural seu, porque você é responsável mesmo? Eu acho que sim, porque eu não tinha obrigação de ficar, ninguém me obrigava a falar assim, não, você não vai sair porque você vai ficar com seu irmão. Não era isso. Às vezes, nem falava, assim, da possibilidade de ir, porque eu já preferia
ficar com ele, cuidar dele. E eu gostava disso, então eu acho que é muito meu mesmo. É seu, então, cuidar. Abrir mão dessa adolescência, dessa juventude, não atrapalhou em nada. Eu não sinto falta, assim. Eu acho que eu pulei várias partes, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que nada disso eu hoje me arrependo, sabe? Por mim. Era uma escolha minha e que, por mim, eu não tenho o menor arrependimento. Entendi. E aí você estava falando que você veio para a escola e que aí você tirou notas que Péssimo. você não esperava. É, porque é uma escola puxadíssima, né? E Eu talvez não. você não tivesse base antes para dar conta dessa mudança tão radical. Aí como é que foi isso? Encarar isso que tinha uma deficiência e que você tinha que superar, mudar de Que planos, como é que naquele foi? momento, assim, acabou comigo. Porque, assim, era meio que minha única responsabilidade, assim. E foi péssimo. Mas depois eu fui para outra escola e lá eu fiz amigos, conheci o Hugo, então foi bom também. É, agora explica quem é Hugo. No caso, é meu namorado e pai do Vitor, né? Nosso filho de 3 anos. Então E você, aham. foi também outro susto. Você engravidou com que idade? 17. Com 17 anos, com 18 era mãe. Isso. E foi uma gravidez que não foi planejada, né? Augusto está dizendo que é seu namorado. Isso aí. E aí, como é que foi esse susto de se perceber aos 17 anos estudando, se preparando para o vestibular, né? Foi tudo junto. Naquele momento eu já não queria mais fazer medicina, mas eu, na minha cabeça, é o que todo adolescente pensa, né? Eu vou formar, vou fazer uma faculdade, após, vou me casar e vou ter um filho. É a ordem normal das coisas. E aí eu me vi com 17 anos, sentada no chão do banheiro, chorando, com aquele teste na mão. E assim, eu ia fazer o quê, né? Já tinha acontecido. E aí eu me lembro do Hugo entrar assim no banheiro, olhar para aquela cena minha sentada no chão, e a única coisa que ele disse foi: acho que eu vou ter que começar a trabalhar. Foi o que ele disse, assim, sabe? E desde aquele momento ele me deu, tipo, que muita gente nessa idade que descobre que tá grávida, assim, tipo, o namorado larga, não assume e tem que se virar sozinha. Mas, graças a Deus, comigo não foi assim, né? Ele me deu apoio desde o início, não só ele, a família inteira dele. A família inteira dele sempre acolheu a gente. Mas assim, é que naquele momento ali, você sozinha no banheiro, chorando, com aquele teste na mão, aqueles segundos, passou tudo isso pela sua cabeça? Naquele momento eu Que liguei para minha amiga, a Bia, que você conhece, desde o maternal. Ela achando que era trote, eu assim, chorando no chão do banheiro. E ela, para de brincar comigo, Júlia, não se brinca com essas coisas. Eu falei assim, eu sei, eu não tô brincando. Tipo, me ajuda, né? E, e assim, naquele momento foi muito difícil. E na minha cabeça, eu tinha quase 18. Eu falei assim, eu vou esperar pra completar 18 anos, né? Falta tão pouco, contar pra todo mundo. Como se fosse fazer muita diferença eu ter 17, 9 meses e 18, né? Mas eu lembro que naquele momento aquilo passou assim pela minha cabeça. E eu acho que foi muito difícil até a gente tomar coragem de contar para os outros, sabe? Porque a partir daquele momento, a gente já, tipo, eu e o Hugo, a gente já se ajudava muito.
Ele já estava do meu lado, eu sabia que eu ia ter apoio, apesar de estar desesperado. Ele foi muito mais. Apesar de eu ser mais velha que ele foi, sei lá, muito mais guerreiro nessa parte, assim, sabe? Desde o primeiro momento, fala assim: vamos trabalhar e é isso, assim, a gente dá um jeito. E eu acho que o mais difícil foi até, principalmente, contar pra minha mãe, né? Que eu não conseguia contar de jeito nenhum. Não queria? Não, eu não conseguia, assim. Eu lembro de quando eu quero contar uma coisa, eu ficava andando assim de um lado pro outro, perto da minha mãe. E aí eu sentava do lado dela, assim, só que eu não conseguia, assim, simplesmente não saía, assim, não conseguia falar. Tipo, mãe, então, tô grávida. Eu não conseguia. E aí ela também estava num momento difícil, a gente estava até pensando em se mudar para casa da minha avó. E a gente chegou a se mudar, na verdade. E aí, no dia que a gente se mudou, a gente foi na rua comprar umas coisas que estavam faltando. E aí, minha mãe me para em frente a uma loja de roupa de criança, uma bem grande que tem na Alberto Brown. Tinha uma calça, dessas que custam assim, tipo R$ 10, com aquele urso gigantesco costurado na bunda. Aí minha mãe me para na frente da loja e fala assim: ai, imagina um bebezinho de fralda engatinhando com essa calça. E eu desabei, eu comecei a chorar no meio da rua. E foi assim que ela descobriu. Eu comecei a chorar muito, eu não sei parar de chorar. Tô chorando de novo. E aí ela me botou sentada assim no banco da praça, tipo, o que que tá acontecendo, né? Eu só falei de uma calça. E eu chorando, chorando, chorando. Aí ela virou e falou assim: jura, você tá grávida? Eu falei assim: tô. E aí eu chorava mais ainda. E foi assim que ela descobriu, porque eu não tinha a menor coragem de contar. É, mas e você acha que ela reagiu bem? Eu acho que bem até demais, né? Porque minha mãe é meio doidinha da cabeça. E aí ela falou assim: minha filha, eu estou muito feliz, eu sempre quis ser avó. Aí eu olhei pra cara dela, tipo, beleza, mas eu tenho 17 anos, né? E aí ela falando assim, você sabe que você é muito nova, que não era a hora. Mas tudo bem, isso dá um jeito, isso aqui. Eu fiquei tipo, eu achando que ela ia brigar comigo, sei lá, né? E eu assim, super feliz. Foi lá e comprou a calça. Mas e aí? Aí teve que enfrentar a família toda. Mas você já tinha contado para a família do Hugo? Não. Ele também não tava com coragem de contar. Ele contou pro tio dele, e aí o tio dele foi contar pro pai. Foi assim. Ele também não É. teve coragem. Eu acho que eu fui a última a saber da Não família, porque foi nada. Não foi eu nada. fui. Eu Não, fui. Foi, Mauricinho me contou por mensagem. é porque antes de eu contar pra minha mãe, não, foi depois. Enfim, eu liguei pra Gabi chorando também. Falando, Gabi, ela mandou mensagem. Eu lembro que ela tava na pós ainda. Outra que não acreditou também. Mas aí, como é que foi a gravidez? Foi uma gravidez tranquila? Agora, sua mãe também não podia falar muito, não, né? A gente não É, pode falar da vida dos outros, mas você veio também inesperadamente. ela Tudo tinha bem, ela era um pouquinho mais velha, né? Estava na faculdade, a idade que eu tenho agora, né? mas também foi, né, uma gravidez que ela não esperava naquele momento. E tá você aí, né? É. Então Eu é. acho que a parte mais difícil da gravidez foi mesmo assim, a parte do susto, que todo mundo tomou um susto assim de cara, sabe? Eu lembro que chorou e falou assim: você acabou com a sua vida, você é muito nova, você assim. E hoje faz qualquer coisa que Vitor pedir e tá fazendo. Já sabe, eu sei que foi um susto que eu também tomei e todo mundo tomou, mas eu acho que logo depois passou, assim, porque a partir do momento que viram a ultra dele, tipo, aquele coração batendo, já passou o susto. E a família de Hugo super te acolheu, né? E aí tá Eles apoio a já tinham vocês. me acolhido antes, né? Mas eu lembro que no início, meus pais e os pais dele não se conheciam.
Aí a primeira conversa deles foi quando descobriram que eu estava grávida. Eu acho que foi o papo assim, mais tenso que a gente já teve na vida, assim. Porque sentou os pais dele, todo mundo sério, assim, pensando assim, tipo, é isso assim, sabe? O que será que vai acontecer? Porque eles não se conheciam, não sabiam como iria ser, né? Mas depois correu tudo bem, ficou tudo certo. E como foi, assim, é o nascimento dele, você se vê mãe? A gravidez foi toda, assim, muito tranquila. Eu só fui ter barriga, assim, no final, quando eu tinha, assim, 7 meses. E aí, eu já estava apaixonada por ele sem nem ter visto, né? Normal, porque eu acho que toda mãe fica assim. Mas a partir do momento que ele nasceu, assim, foi muito diferente. E eu já sentia, assim, no dia que ele ia nascer, eu já sentia uma coisa assim, muito diferente. Acho que você fica muito ansiosa, né, pra conhecer uma pessoa que está carregando 9 meses diante de você e você nunca viu. E aí eu me lembro que no hospital, a médica falou assim: olha, é você, o pai e os avós. Aí a gente falou assim: tá bom. No dia no hospital tinha eu, o Hugo, os pais do Hugo, os avós do Hugo, tipo, tinha muita gente. De fechar assim o corredor do hospital. Eu indo com aquela roupa ridícula, assim, de cirurgia para a sala de cirurgia. E eles fecharam o corredor dando tchauzinho, assim, como se fosse assim, festa, né? E eu indo lá pra cirurgia. E aí, Vitor nasceu muito rápido, né? Porque a gente marcou, foi cesárea. Então, ele nasceu assim, meia hora a gente já tava fora da sala de cirurgia. E aí, tava todo mundo querendo ficar com ele, assim. A minha mãe foi lá do meu lado e falou assim: você tá bem? Aí eu fiz assim, aí ó, então vou chamar o Hugo. E foi embora, mandou o Hugo pra lá ficar comigo. Aí o Hugo chegou assim do meu lado, porque ele também queria ficar com o Vitor, né? Aí ele olhou assim: você quer que eu ligue por vídeo pra você ver o Vitor? Aí eu, não, pode ser. Ele queria ir pra lá. Aí ele foi, me ligou e eu fiquei vendo todo mundo. Aí a enfermeira falando assim: você não acha que tá na hora deles irem embora? Aí ele falou assim: não, eu acho que não. Fabinho falou assim: não, eu acho que tá cedo ainda. Ela tentando expulsar todo mundo, não tava dando certo, não. A bagunça estava lá, né? A Todo mundo. família. É bom você esclarecer que a família é muito festeira, então, assim, né? Todo mundo participa de tudo e vira festa. Isso aí. E aí o nascimento do Vitor foi no mesmo esquema, né? Já nasceu sabendo qual era o Já. esquema. Vitor, com 3 meses, foi para uma festa. O maior som alto do carro tremia. Eu segurando o ouvido dele, assim, morrendo de pena dele. Praticamente a primeira vez que ele tinha saído assim de casa. E aí, não tem problema não, é bom que se acostuma já com a bagunça. E eu, tá bom. Mas e como é que o Vitor é? Como é que é essa criança? Para você, né? Tudo bem que mãe vai dizer que é tudo de bom, mas como é que É. é? O que ele te ensina? Quais são os desafios? Ele é muito tranquilo, assim, apesar de ser bagunceiro, assim, ele é uma pessoa, assim, muito tranquila. E eu acho que ao contrário do que todo mundo falava, assim, ah, você acabou com a sua vida, o que você vai fazer agora? Eu acho que é totalmente diferente, sabe? Porque em vez de fazer por mim, eu faço pela gente, sabe? Então, é Então, na só mais verdade, ele é uma motivação para você. isso. E aí você começou logo depois, né? Você nunca parou de estudar, mesmo Aqui minha avó sendo tá mãe. falando, minha, É, que minha eles avó tiveram que se esconder na varanda. falou aqui, ó, tivemos que nos esconder na varanda do hospital para não ser expulsos. Serem expulsos. Mas você continua estudando, né? Você não chegou a parar ou parou? O segundo ano do ensino médio, né? Porque eu tive que repetir. Então, eu terminei em dezembro. Aí eu fiz aquele SEJA, né? Ou Que seja, foi. Eu fiz em uma semana o terceiro ano do ensino médio.
Então, eu parei, ele nasceu em março, e aí no meio do ano, em agosto, eu entrei para faculdade. Ele tinha 3 meses só. Aí você começou nutrição, então no segundo semestre de que ano? 2017. São quantos anos? Nutrição? 4. Ano que Falta vem. quanto? Eu me Falta um formo ano no ano então. que vem. É. E você se apaixonou pelo que você escolheu? Porque é um tiro no escuro, né? Assim, eu já gostava muito da área de nutrição, mas quando eu entrei para a faculdade, eu tinha na minha cabeça assim que eu queria trabalhar em UTI, CTI, que eu queria ficar em hospital, dar plantão e eu queria assim essas coisas assim, porque eu acho que por querer medicina antes, eu acho que era uma forma de eu estar no mesmo meio assim que eu tinha pensado em estar antes. Mas depois que eu entrei para a faculdade, assim, que você vai vendo as matérias, as coisas mudam um pouco, né? E aí, agora eu sei que não é nada disso, assim, nada de CTI, UTI. Eu gostei muito da parte de... O Vitor também tá nesse momento e adora cozinhar comigo. Foi mais um incentivo, assim. E eu adorei, tipo, na faculdade, toda essa parte de introdução alimentar, educação alimentar, que eu acho super importante. E levando a nutrição como não como, como é que eu vou dizer? Não estética, sabe? Porque quando você faz clínica, muita gente quer ficar mais magra, ou quando você faz Emagrecer. quer ficar forte, Uhum. mas eu acho que nessa área é muito saúde, né? Porque Saúde. eu acho que você, se você realizar uma boa introdução alimentar, uma boa educação alimentar, a chance dessa criança não desenvolver, tipo, ou várias doenças no futuro, tanto obesidade quanto cardiovascular, enfim, diversas doenças é muito menor. E é muito mais fácil você educar uma criança a comer bem do que você pegar um adolescente que só come besteira e tentar fazer ele comer alface e tomate, né? Então, eu acho que assim é muito mais fácil. E é essa área que você já escolheu que você vai se especializar, né? Você vai se dedicar Entendo. à, à saúde desde da gravidez até a criança e adolescência, é isso? Isso. Já procurei. E isso que você já tá com um ano antes de se formar, já está procurando após, né? É o mesmo exemplo da Bianca, né, que a gente ouviu. Bianca também falou isso, que no último ano de faculdade ela já estava fazendo a pós também, Eu já numa pedi as área que dicas ela... pra ela. E aí, você acha que essa sua escolha tem mais a ver com o Vitor? Ou essa escolha é algo que até... E aí eu vou falar, porque assim, sendo da família, né, a gente sabe que a gente não tem de nova, né, desde criança. Com você não foi diferente. Isso interfere também? Travou, Júlia? Oi, Júlia? E quando Tá travando, peraí. essa Vai. chama assim por cuidar. Tá travado para você. Talvez. Volta um pouquinho. Oi. 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 Fala sobre sua experiência alimentar, se isso também influenciou, né? Se os hábitos da sua família, que é a minha família,
também Sim, te levam a ter essa influenciou preocupação. bastante, porque minha mãe passou até por bariátrica. Ela conta com maior orgulho, assim, quando estava grávida da minha irmã. Ela foi numa nutricionista e ela perguntou: o que você come, né, de legumes? E aí a nutricionista falou Ó, todo um planejamento que eu não ia seguir, né? E aí, uhum. até que depois da bariátrica, minha mãe melhorou. Que desde nova, assim, por cuidar do meu irmão e depois do Vitor, isso também influencia bastante. Você, você exercita com o Vitor isso. Você faz com ele diferente do que foi feito com você. Você está inserindo os alimentos, você faz ele experimentar de várias formas. Como é que é? Ele tem resistência, tem que tentar de novo. Então, quando, tá? Que era com 6 meses, né? Eu não tinha ideia do que era, da importância que era. Eu dava para ele, assim, eu acho que o que todo mundo dava para as crianças. E eu acho que pela família muito melhor do que a minha, e isso também ajudou muito, porque a gente vai no mercado, enquanto a gente está fazendo compra, ele pega tomate e quer comer igual come maçã, sabe? Isso também ajudou muito. E assim, eu não tinha esse costume. Isso. E mesmo já tão jovem, você já criou um espaço seu, né? Bendita Nutrição. Eu tenho a página que é a Bendita. Lá eu falo muito sobre receitas tanto para crianças quanto para. Assim, minha intenção é para as mães, né? Só que Uhum. todo mundo pode comer, é sempre bom comer melhor e de uma forma mais saudável. E agora a gente está recebendo muito receitas das crianças que as mães seguem a gente, mandam as receitas, mandam foto deles cozinhando e eu fico muito feliz em ver. Sempre peço para quando faz para me mandar, porque eu acho muito fofo, muito bonitinho eles cozinhando e depois comendo aquilo de É forma mais porque se saudável. acha que a alimentação, né, assim, o alimentar-se bem passa, é um momento desde a escolha, desde a compra, né? Até a forma que você vai escolher comer aquele alimento. Ele pode ser o mais natural possível, ele pode ser feito por você, e aí, né, tem que despertar aquele amor pela cozinha que nem todo mundo tem, mas que é bacana a beça, né? Eu adoro cozinhar, você está indo pelo mesmo caminho. Não foi o caminho da sua mãe, mas é o do seu pai. Seu pai É, curte muito meu cozinhar. pai adora. E assim, eu acho que cozinhar é alquimia, né? É você transformar uma coisa em outra. E Isso. quando você escolhe fazer, né, um alimento e você faz boas escolhas dos ingredientes dele, usando o mais natural possível, você acaba gerando uma alimentação mais saudável e evita esse monte de industrializado cheio de veneno. Fala disso aí. Exatamente. Na verdade, se você já consumir, assim,
alimentos in natura, né? Que você compra para poder fazer. E os processados já é assim um avanço muito grande. Se você conseguir deixar de lado os ultraprocessados. Porque a realidade é que hoje em dia as pessoas querem a facilidade, né? Então compram tudo pronto e segue, assim. Eu não posso falar porque também era assim, e hoje consciência e tento reduzir o máximo possível, mas mesmo assim, hoje em dia eu acho muito difícil, assim, uma pessoa que não consuma nada, sabe? Você achar uma pessoa assim é muito difícil, porque como as pessoas correm muito, estão sempre com pressa, às vezes tem que recorrer à facilidade, né? Mas assim, só a redução, né, do consumo de Já é determinados alimentos já é uma mudança de hábito, pelo menos em casa, né, tentar evitar. exatamente. Mas é uma mudança de hábito, né? A nutrição também ensina isso, fala um pouco sobre reeducação. Então, o que eu tava falando é justamente isso. Você pegar uma pessoa que tá acostumada a comer, tipo, hambúrguer e pizza todo dia, mesmo adolescente ou adulto, ela vai chegar no consultório e vai falar assim, ou então, eu preciso perder 8 quilos, mas minha alimentação é pizza e hambúrguer. Aí você vai falar assim, então, você tem que optar, entendeu? Não tem como você seguir os seus hábitos que você já tem querendo um objetivo diferente. Então, ou você muda seus hábitos para chegar a um novo objetivo, ou então você não tem como querer algo sem fazer por onde, entendeu? É Então, aquela a equação, né? Tem que mudar os fatores, porque senão você continua tendo o mesmo resultado. por isso que eu acho tão importante uma introdução alimentar e uma educação alimentar feita de forma correta. Porque aí você diminui esses prejuízos lá na frente, né? Você não tem essa dificuldade lá na frente. E quanto mais cedo, melhor, né? Exatamente. A alimentação saudável na infância, ela evita uma série de doenças. Você pode citar algumas? Na verdade, a alimentação da criança começa quando ela ainda está dentro da barriga da mãe, né? Porque não adianta a mãe continuar comendo tudo errado e quando ele nascer, ele come direito. Não é assim, porque quando ele está dentro da barriga, ele vai ter mais aceitação pelos alimentos que você come, que ele já está acostumado a sentir, não só assim, mas na amamentação também. Então, se você come errado, ele vai crescer sentindo, tipo, sentindo falta daqueles alimentos. Então, Mas, fala. existe então uma ligação. A criança, desde a gestação, ela já se habitua ou ela começa a gostar daquilo Não, que a mãe consome, é isso? na verdade, existem estudos em que a criança vai aceitar mais fácil alimentos que a mãe ingeria com frequência. Então, Entendeu? Então, então o exemplo já vem desde da barriga mesmo, né? Porque exatamente. é difícil você também modificar o hábito de uma criança se a família toda não entrar no mesmo barco, né? Sim. Por conta do Na verdade, exemplo. a introdução alimentar, para você fazer de forma correta com a criança, você tem que mudar os hábitos da família inteira, porque o ideal também é a criança assim, sentar junto com os pais para terem uma refeição, porque eles vão ser exemplo, entendeu? Então, se eles estão comendo de forma correta, tem mais chance da criança ver e acompanhar. E assim, para mim é muito difícil também, porque como eu não tive essa alimentação, o Vitor come muito melhor do que eu, sabe? Porque ele desde pequenininho, é verdade, porque desde pequenininho ele teve essa influência da família, assim, do Hugo, Do... que come muito melhor do que eu. E eles brigam comigo, falam que eu tenho que experimentar. Fabinho, gente, Fabinho toda vez. Ele fala assim: você já provou? Então prova.
Ele sempre fala comigo. E assim, eu já melhorei muito depois que eu comecei a frequentar aqui, né? Comer com eles e tal. Mas e a faculdade te ajuda também a ter mais consciência de que você não se alimentava adequadamente e que é necessário modificar isso. Na faculdade a gente vê muita teoria, né? Então, assim, a gente sabe os benefícios e os malefícios dos alimentos, dos ultraprocessados. In natura, a gente sabe o que é melhor, o que é pior. Mas uma pessoa saber disso não significa que ela vai seguir, entendeu? É, às vezes você pode falar para a pessoa que aquilo faz mal a ela e ela vai continuar fazendo. Mas, assim, eu acho que o exemplo também é muito forte, principalmente para as crianças. Porque você não pode, tipo, sentar, tá lá comendo a sua pizza e botar um monte de legumes pro seu filho comer. Enquanto ele for criança, ele vai aceitar aquilo, porque ele não tem muita escolha. Mas quando ele crescer, ele vai querer comer o que você tá comendo, sabe? Então, eu acho que a família tem que ser exemplo. Nessa parte é muito importante. E você já está numa. Você vai começar uma pesquisa, né? Que eu achei super interessante. Fala aí sobre isso. Eu nem fazia ideia de que isso podia ser aplicado na nutrição. Pra ser muito sincera, nem eu sabia. É, eu não tinha assim, muito conhecimento, não tenho ainda nessa área, mas eles lançaram uma seleção de um estudo científico sobre os óleos essenciais. Eu já tinha conhecimento que se você encapsular e a cápsula for de acordo com onde aquele óleo tem que chegar no seu corpo, ela vai ser com uma capa diferente para ser digerida exatamente naquele lugar, para evitar que o óleo se perca pelo caminho. Isso eu sabia, tipo, o básico, assim. Mas agora nesse estudo a gente vai ver muito mais sobre os óleos e em especial, assim. E eu acho que vai ser muito legal. Eu só tive uma reunião, por enquanto, mas eu estou muito feliz em poder participar. Então houve uma seleção para uma pesquisa científica. Vocês vão fazer um trabalho científico em cima desse tema. Óleo essencial de quê? Está travado. São óleos essenciais de plantas, de ervas extraídos. Gengibre. Ah, vocês vão fazer do gengibre. Tá travando. Peraí que você Oi. vai. Oi, tenta. É de gengibre. Não tenho muito conhecimento. E tem todo um estudo teórico primeiro, leitura de artigos. A gente vai escrever um artigo sobre isso e lá na frente poder realmente testar e ver se deu certo ou não. Então vai ter uma parte teórica, um estudo teórico, mas vocês também vão tentar aplicar isso na prática. É, mas a parte teórica ela é super importante, né? E ela vem primeiro, tem que entender o que é, como, né? Os benefícios, etc., para depois poder ir para a prática. E TCC também é outra coisa, né? É outra Um é coisa. diferente do outro. Na verdade, eu tive uma ideia que eu queria aplicar nas escolas públicas e creches. Só que quando eu fui levar isso para minha professora, eu ainda nem peguei o pré-TCC, mas desde o início do ano eu já estou planejando isso, porque eu sou assim um pouco ansiosa. E aí, quando eu fui levar a minha ideia para minha professora, ela falou assim: Júlia,
isso aqui não é um TCC, isso aqui é uma pós, pode usar no mestrado. É muito grande para um TCC, quer pesquisar muita coisa junto, assim, não tem, o TCC tem que ser algo mais focado, assim. Ela falou, eu achei super profissional da sua parte, de um estudante já pensar assim, mas é muita coisa para você fazer no seu TCC. Ela falou assim, você pode pegar uma partezinha desse projeto e para ser o seu TCC, e aí o resto você pode fazer por fora, assim, para escrever um artigo ou esperar até após. Mas é muita coisa para você pesquisar para fazer só o seu TCC. Aí eu fiquei orgulhosa, mas ao mesmo tempo eu queria muito que desse certo. Mas era um estudo, você queria fazer um estudo sobre alimentação nas escolas públicas. A minha intenção era avaliar não só a alimentação das crianças, mas o conhecimento delas e dos pais, dos professores sobre a área. Então, ia desde a parte de higienização das mãos, antes das refeições, a parte de higienização dos alimentos, até assim, o que eles rejeitavam, o que eles aceitavam. E aí tinha a parte assim, eles rejeitam, não sei, batata doce. A gente tenta servir batata doce e eles não conseguem comer. Aí a Uhum. minha intenção era fazer assim, um bolo, tem até lá na página, um bolo de chocolate que, tipo um brownie que leva batata doce. Uhum. Entendeu? Fazer receitas com aqueles alimentos que eles não consomem de forma totalmente diferente e ver a aceitação dessa forma, sabe? Porque eu pego até assim, pelo Vitor, no início, ele não queria comer inhame nenhum. E aí eu sei que não é o certo, mas eu amassava o inhame no meio do feijão. Aí ele comeu. Aí na outra vez, eu deixei uns pedacinhos e ele comeu. Cada vez eu fui deixando pedaços maiores. E aí hoje ele já pede para comer, entendeu? Então eu acho que você adaptar o gosto, já viu que é verde, comer. Fala em ame e não quer comer. Então também tinha parte em que eu falei do inhame porque tinha uma receita que é um danoninho que só leva inhame e fruta batida. Também tá lá na página. A minha intenção era fazer essa receita, dar para eles comerem, ver se eles iriam gostar ou não, e só depois contar o que tinha, sabe? Para tirar esse preconceito deles de saber o que é e já rejeitar. O de morango fica parecido com o danoninho, né? É, É fácil inserir o inhame dessa forma para a criança. exatamente. E aí, como ela vai se acostumando, você vai inserindo de outras formas até ela estar adaptada e querer comer aquele alimento, né? E quais são, assim, seus sonhos, seus planos de curto, médio e longo prazo? Seus sonhos, seus desejos. Agora, assim, eu quero muito terminar a faculdade, fazer pós, para trabalhar nessa área, assim, que eu tô amando e poder consultar essas crianças todas e ajudar, eu acho que eu ia gostar muito. E lá pra frente, eu Aluna. acho que é Luna. Luna, E a participação da aluna na live. é, essas são as minhas metas. Estudar muito ainda para chegar onde eu quero realmente. E eu acho que os sonhos estão depois das metas, sabe? Depois que eu conseguir conquistar isso, eu quero poder viajar muito e curtir muito com o Vitor, mas tem as metas primeiro. Me tá Tá chorando. ótimo. Ele chegou? Deixa ele entrar na live. Vou chamar ele. Mostra Peraí. o Vitor para todo mundo. Peraí.
achei. Eu Oiê! uma boca suja de picolé de uva. Você chupou picolé de uva? Você tá triste, amor? Você foi Ele tá passear? triste. Tá triste por quê? Ah, Porque queria mamãe? não? Não? O que que você queria? Sorvete? Ele queria mais Mais sorvete. sorvete. É, meu Deus, não chora, não. Quem, ó, vovó tá perguntando quem deu o picolé pra você? Quem te deu picolé? Papai. Papai. Você foi passear com o papai? Foi? Você usou a máscara? Essa máscara é de quê? Do dinossauro, né? Ô, Vitor, você gosta de cozinhar? Gosta? Aham. Aham. Gosta de cozinhar com a mamãe, né? É. Fazer receitinha. Ele adora. Tem várias lá dele fazendo. Ele faz azeite assim, unta tudo. Ele adora. É Gosta mais o, de fazer do que de comer. é o auxiliar da mamãe lá no Bendita Nutrição. E aí também tem as lives, né, que vão ter agora. É, a primeira vai ser sobre introdução e educação alimentar, que vai ser na quarta-feira, com uma nutricionista Juliana, que só trabalha com isso também. É, ela vai falar um pouco sobre como faz e tirar as dúvidas. E semana que vem tem uma com você, no dia do seu aniversário. É, Sorvete. que não é sobre nutrição diretamente, né? Eu vou falar sobre o direito à alimentação saudável, Isso. que Que não hoje é deixa um. de ser importante para a nutrição, né? Não, e hoje tem muita coisa para falar sobre isso. É um direito fundamental da criança, está lá na Declaração Universal dos Direitos da Criança, e que no Estatuto da Criança e várias outras leis já focam nisso e houve uma evolução muito grande disso, de legislação para obrigar, inclusive, a informação daquilo que a gente come, né? Eu É, vou. e nessa época de quarentena, assim, tá sendo super violada, né? Esse, É, o esse direito. direito à alimentação escolar, principalmente, né? Exatamente. Porque a maioria das crianças depende dessa alimentação como fonte, às vezes, de uma única ou das únicas refeições que recebe. Então, o recado está dado, gente. Ela vai Exatamente. começar, vai lá na página da arroba bem.dita Ponto. nutrição. Então, isso. Eu vou deixar escrito embaixo vai ficar gravado no IGTV, eu vou deixar sinalizado para o pessoal ir lá curtir, acompanhar essas crianças que estão fazendo receitas e apresentando receitas. E aí as pessoas também podem acompanhar lá as suas lives. Tá bom? Obrigada, amor. Dá tchau pra Dinda. Isso aí. Bom, Tchau, na obrigada. Eu vou encerrar, tá bom?